Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Estamos mais uma vez aqui no Kotel Maravilha. Eu vim fazer minha tefilá de Arvita aqui no Kotel e agradecer ao Criador pelas bênçãos que recebi na minha vida. Lembre-se sempre disso. Gratidão e alegria são fundamentais para qualquer ser humano receber as bênçãos de Hashem. E vim também agradecer pelas bênçãos recebidas pelos meus amigos, pelas pessoas que me escrevem, que pedem orações. Vim colocar os bilhetes nas frestas do muro, das pessoas que me escrevem. Vim fazer também um agradecimento especial a um casal de Minas Gerais que nos visitou na semana passada aqui, esteve aqui em Jerusalém, o Clebson José dos Santos, a sua esposa Alessandra, e quero agradecer também ao seu irmão Edson, pelo grande ato de bondade que fizeram com a nossa amiga Léa Bescorovani. Quero agradecer publicamente a eles e também pedir ao Criador grandes bênçãos em suas vidas. Mas existe uma outra razão, também igualmente especial, que me traz ao Kotel hoje. O pôr do sol do dia de ontem, nós chamamos Rosh Chodesh. Rosh Chodesh é o início de um novo mês, e não é um mês qualquer, é o mês de Sivan no calendário judaico. Por que o mês de Sivan é tão importante, é tão especial no nosso calendário? Porque no sexto dia do mês de Sivan, 3 milhões de judeus que haviam deixado a escravidão há 50 dias do Egito se encontravam no deserto, no Monte Sinai, e tiveram a possibilidade de testemunhar a única revelação divina que teve lugar no mundo até os dias de hoje. Hashem já havia se revelado naturalmente para Adão Rishon, Hashem já havia se revelado para Noa, Hashem já havia se revelado para Moshe, Hashem já havia se revelado para os 3 patriarcas, mas uma revelação divina para 3 milhões de pessoas, no qual os véus dos mundos criados por Hashem simplesmente se descortinaram, e o nosso povo pôde ver o Criador no trono celestial, e Hashem se dirigiu ao nosso povo, que ouviu e sentiu a sua voz. Isso foi um evento único na história humana, e o nosso povo pôde testemunhar isso. E a Kabbalah nos ensina que não só aqueles 3 milhões de judeus que haviam sido libertos do Egito testemunharam, mas também as almas de todos os judeus que iriam nascer no futuro. E essa é a razão que nos explica a razão pela qual todo judeu está obrigado a cumprir os mandamentos divinos, porque nosso povo estava todo lá, encarnado no corpo físico, as almas, e disseram: Nascer Venishma. Nós assumimos o compromisso de cumprir a Torá mesmo antes de conhecer o conjunto de seus mandamentos. Mas para nós podermos entender a importância desse momento na história humana, nós precisamos recuar um pouco no tempo para falar do momento em que Moshe se encontrava em Midian. Moshe vivia com sua esposa Tzipora e seus 2 filhos na casa de Itró, seu sogro, e a Kadosh Baruch Hu se revela e diz para Moshe que ele deve regressar ao Egito e assumir a maior e mais importante das missões da história humana, que, além de libertar o povo judeu, era levá-lo pelo deserto até o Monte Sinai para receber a Torá, para receber a lei divina. E todos nós que estudamos a Torá sabemos que Moshe Rabbeinu relutou de todas as formas que pôde e aceitar essa missão. Primeiro ele disse que o faraó não acreditaria nele, e que, portanto, ele não obteria êxito em conquistar a nossa liberdade. A Kadosh Baruch Hu afiançou a Moshe que grandes milagres teriam lugar no Egito, e ele seria portador de grandes sinais. Em seguida, Moshe disse a Hashem que o nosso povo não acreditaria nele, não acreditaria na mensagem, não acreditaria que Moshe era o emissário de Akadosh Baruch Hu, Mashiach, daquela geração para libertar o nosso povo. E quando Moshe disse isso a Hashem, nos conta o Midrash, que Hashem interrompeu Moshe e não permitiu que mesmo o mais importante profeta de todos os tempos que vagou pelo nosso mundo, mesmo ele, o mais humilde de todos os servidores de Akadosh Baruch Hu, seu emissário, difamasse o povo judeu. E você vai perguntar, mas Atila, quando foi que Moshe difamou o povo judeu? Quando Moshe duvidou da fé do povo judeu.
Embora eu não me lembre exatamente das palavras do Midrash, Hashem disse a Moshe algo como: tem de saber que são gente de fé. Está aqui, meus amigos, 3.334 anos depois. Esse é gente de fé. E Hashem disse a Moshe: gente de fé que descende de gente de fé. Ele estava falando dos nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Moshe colocou em dúvida a capacidade do nosso povo de aceitar a verdade, que havia chegado o momento da liberdade. E a Kadosh Baruch Hu deixou claro a Moshe que ele teria êxito na sua missão, que o nosso povo, que jamais havia renunciado à sua crença no Criador, seguiria Moshe em direção à liberdade. Mas muitos comentaristas da Torá perguntam por que mesmo Moshe, o mais humilde de todos os servos de Hashem, se considerava indigno de liderar o nosso povo nessa que foi a maior missão da história humana, não só para nós judeus, mas para toda a humanidade, meus amigos. Se o povo judeu foi capaz de influenciar a humanidade ao longo desses quase 4.000 anos, é porque nós recebemos a Torá. São os valores da Torá que influenciaram o mundo, não os valores do judaísmo, embora isso seja a mesma coisa. São as leis divinas que nós carregamos ao longo da história e a difundimos no seio das nações que influenciaram o mundo. De modo que Rambam, Maimônides, que nos esclarece a razão pela qual Moshe não se considerava digno de liderar o nosso povo, porque Moshe tinha medo que a nossa fé se baseasse em milagres. Qualquer pessoa que queira compreender o corpo teológico do judaísmo, que não é uma religião, mas uma fé, tem que entender que a coluna vertebral da teologia judaica não se baseia em milagres. O nosso povo presenciou grandes milagres, as pragas no Egito, e Moshe temia que as tribos de Israel fundassem a sua fé na crença em milagres. Isso não seria bom. E Moshe pediu a Hashem que não fosse dessa forma, e Hashem prometeu a Moshe que o nosso povo, depois de alcançada a liberdade, seria conduzido pelo deserto em direção ao Monte Sinai para receber a Torá. Foi nesse momento que nós recebemos a Torá que deixamos de ser 12 tribos e nos tornamos uma nação única, uma nação eterna, cujas futuras gerações seriam obrigadas a cumprir os mandamentos. Nós não nos impressionamos com milagres. Eu já vi muitos milagres aqui em Israel, meus amigos. E mesmo sem intervenção divina, milagres podem ser fabricados, podem ser realizados. Os feiticeiros do Egito também puderam realizar grandes milagres sem a intervenção divina. Nosso povo tem como a coluna vertebral de sua fé a Torá. O judaísmo é a Torá, por isso que eu sempre digo, nos vídeos só existe um judaísmo, o judaísmo da Torá. Todos nós ouvimos a voz de Deus no dia 6 de Sivan, homens, mulheres, crianças, idosos. Isso marcou profundamente a história do judaísmo, e se o nosso povo já era um povo de fé, a nossa fé se tornou inquebrantável. E foi isso que nos sustentou ao longo dessa marcha de 3.334 anos. Shavuot é a razão de tudo. Nós existimos por causa da Torá. Nós existimos para servir a Hashem, carregando a Torá ao longo da história. Mas algum de vocês poderia me perguntar aí do outro lado da câmera: mas Átila, por que Shavuot é celebrado em 6 de Sivan ao invés de 10 de Tishrei? A pergunta inteligente que um de vocês poderia me fazer tem a seguinte razão. Moshe Rabbeinu desceu do Sinai com o primeiro conjunto de tábuas, as Luhot. O que ele encontrou era errável. 1% do nosso povo, sobretudo aqueles que tinham se convertido, no Egito e nos acompanhado, adorando o bezerro de ouro. E Moshe quebrou as tábuas. Ele quebrou as tábuas porque o nível espiritual daquele primeiro conjunto de tábuas estava muito alto, mesmo para nós, o povo judeu.
Nós, na verdade, só recebemos o conjunto, segundo o conjunto das Luhot em Yom Kippur, porque Moshe subiu o Sinai mais uma vez, lá permaneceu 40 dias, nosso povo não foi perdoado, Moshe desceu e depois ele subiu uma terceira vez, e quando ele desceu a terceira vez, desceu com o perdão de Hashem e carregando o segundo conjunto, mas o nível espiritual do segundo conjunto das tábuas já era bem mais baixo do que o primeiro, correspondia ao nível espiritual real do povo judeu. Portanto, nós recebemos de fato os Aseret Dibrot, né, os enunciados que nós chamamos de 10 mandamentos, nós recebemos em Yom Kippur. Então você vai me perguntar, então por que nós celebramos? Porque o povo judeu celebra, e seja em Sivan e Shavuot e não em Yom Kippur. A resposta a essa pergunta, para ser oferecida a vocês, deve ser precedida de uma outra pergunta. O que Moshe fez com o primeiro conjunto de tábuas que ele quebrou? Ele guardou. Ele guardou na arca, no Aron HaKodesh, junto com o segundo conjunto de tábuas. E você pode me perguntar, mas para que ele guardou se elas estavam num nível espiritual demasiadamente alto, demasiadamente elevado para o povo judeu? De que nos serviriam então? Moshe guardou e elas permaneceram eternamente com o nosso povo. Quando Nabucodonosor invadiu Israel e destruiu o primeiro templo, ele nos roubou os utensílios do templo, a menorá, churrã, a mesa, todos os utensílios, mas a arca não. A arca nunca saiu de Israel, ela não está nos depósitos do Vaticano. A Arca da Aliança, com os 2 conjuntos de tábuas, nunca saíram do controle do povo judeu. Estão ocultas, foram escondidas na terra de Israel. Quando houver a revelação messiânica, quando Mashiach se revelar, o ungido de Hashem, elas deixarão de estar ocultas e voltarão para as nossas mãos para permanecerem por toda a eternidade no Kodesh HaKodashim, no mais santo dos santos, no terceiro templo. Mas isso ainda não responde à pergunta onde vocês poderiam ir do outro lado da câmara questionar por que Moshe Rabbeinu guardou o segundo conjunto de tábuas se elas não nos serviam pelo seu nível demasiadamente elevado de santidade, para nos ajudar a lembrar. Elas representam o nosso potencial, aquilo que nós poderíamos ter sido e não fomos. O segundo conjunto representa aquilo que nós somos, o nosso nível espiritual real. E é preciso reconhecer o nosso nível real, mas jamais nos esquecermos do nosso verdadeiro potencial. O Midrash, que nos conta que quando Hashem criou Adão Rishon, ele tinha um brilho. Ele era um ser quase que espiritual, completamente espiritual, de um tamanho brilho que os anjos se confundiram e achavam que Adão Rishon era Deus. Bom, como é que eles puderam cometer esse erro? Porque os anjos, quando olham para algo, não veem apenas o corpo físico, eles veem a essência, e a nossa essência é o nosso potencial. E o que eles viram dentro de Adão Rishon não tinha limites. Era o potencial da humanidade, potencial que nós já desperdiçamos tantas vezes e continuamos a desperdiçar. Moshe Rabbeinu guardou o primeiro conjunto de tábuas, junto com o segundo conjunto, eternamente estão com o nosso povo, para nos lembrar sempre qual é o nosso potencial. Nós somos criados B'Tselem Elokim, a imagem de Deus. Nós somos a representação da divindade no mundo físico. Nós devemos saber que isso em que nós vivemos, esse mundo patético em que nós vivemos, de tanta dor, sofrimento, não é o nosso limite. Nós não temos limite, o potencial humano não tem limite. Nós somos parceiros do Criador no mundo e podemos criar muito mais do que criamos até agora. Mas a maioria das pessoas está espiritualmente parada. E aqueles que não estão completamente parados acreditam na seguinte matemática: eu não sou bom, eu não sou mal. Eu não faço tudo certo, nem faço tudo errado. Eu não sou completamente honesto, mas eu também não sou desonesto.
É o senso comum do mediano. Fuja disso desesperadamente. Nós nunca podemos fazer uma conta como eu pratico um bom ato, depois eu cometo uma transgressão e eu empatei. Não existe isso de um ponto de vista espiritual. Nós podemos sofrer quedas, fazer techuvá, pedir ao Criador perdão pelos nossos atos, pedir a outros seres humanos perdão pelas nossas más ações, mas nunca calcularmos os nossos atos buscando a atitude medíocre do mediano. Aspiremos a alcançar a grandeza, a santidade nas nossas vidas. Nós somos capazes. Nós fomos criados sem limite. Nós podemos construir um mundo com o qual a humanidade vem sonhando ao longo da sua história. Nós possuímos esse potencial. Basta que nós nos lembremos, meus amigos, daquilo que os anjos viram quando eles olharam para Adam Rishon, um ser que não tinha limite, um ser que guardava dentro da sua essência o potencial da criação, meus amigos. É isso que nós celebramos em Shavuot. Novamente, o véu que oculta Hashem será retirado dos nossos olhos. E esse dia, que vai coincidir com o próximo Shabat, é um dia que grandes bênçãos descem ao mundo. Qualquer pessoa inteligente, judeu ou não, vai procurar se aproximar de Deus nesse dia para receber bênçãos do Eterno, para corrigir os erros na sua vida e avançar na direção da elevação espiritual que marcava o primeiro conjunto de tábuas. Hashem está esperando por isso, meus amigos, para vir novamente viver conosco aqui no mundo físico, na sua morada, que vai ser o terceiro templo. Que seja breve, que seja nos nossos dias. Amém, meus amigos?